Então, mais uma vez aqui eu vou falar com vocês sobre o culto doméstico, né? E eu vou falar usando aqui, na verdade, apresentando para vocês, indicando já um outro livro para vocês, que é este livro aqui, do Joel Beeker, né? E esse Joel Beeker é um pastor calvinista e segue uma teologia bem puritana, né? E essa questão do culto doméstico sempre foi muito forte entre os puritanos, né? Não que outras correntes não tenham tido isso, mas entre os puritanos isso ganha um peso assim muito grande. E este livro dele se chama Adoração no Lar, né? Basicamente, este livro é um clamor do autor para o retorno do culto doméstico, a fim de que as famílias possam ser fortalecidas, além de cumprir seus papéis, serem fortalecidas espiritualmente, né? Que os filhos aprendam a temer e a amar a Deus. E esse livro aqui, para quem tem um interesse, né, para você que se preocupa com isso, a criação dos seus filhos, ou você que deseja ver seus filhos aí servindo a Cristo, temendo a Deus, né, e escapando dessa geração má, como dizem Atos ali, esse livro pode te ajudar a organizar e a retornar com essa questão do culto doméstico, né? Então, basicamente, o livro é um clamor aqui, um pedido, né, um chamado para o retorno do culto doméstico, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, aqui o sumário dele aqui, vocês dão uma olhada, não sei se vocês vão conseguir ver aí, né? Acho que dá para ver mais ou menos aí, desculpem se não deu para ver bem, mas existem algumas coisas interessantes neste livro aqui, né? O autor está nos ajudando aqui a organizar um culto doméstico. A princípio, eu digo para vocês, não vá ler algo desse tipo, com um pensamento que eu já sei, eu já entendo, nada, né? A gente sempre aprende, ainda que eu tenha ideia de alguma coisa, a gente sempre pode aprender mais daquilo, né? O capítulo 1 dele aqui vai falar sobre bases teológicas para o culto doméstico. Por que o capítulo 1 se refere a isso? Porque o autor aqui, ele vai tratar de deixar claro para a gente que o culto doméstico não é uma coisa opcional, nem tampouco surgiu do meio da sociedade ou da cabeça de um homem. O capítulo 1, ele vai se esforçar para deixar claro para aqueles que estiverem lendo que o culto doméstico ele tem base bíblica, base escriturística, né, que é propósito do próprio Deus que o culto doméstico seja estabelecido para a saúde espiritual da nossa família, para o crescimento dos nossos filhos e etc. Então, o capítulo 1 é isso, bases teológicas para o culto doméstico. É o autor deixando claro de forma bíblica que não é uma invenção humana, mas que é o propósito de Deus que as famílias trabalhem o culto doméstico, trabalhem a sua espiritualidade familiar através do culto doméstico também, óbvio. Né, o capítulo 2 diz culto doméstico, um dever, né, a consequência do primeiro capítulo. Ele vai deixar aqui, já que tem bases escriturísticas, e ele vai tratar no capítulo 1, no capítulo 2 ele vai dizer que então isso é um dever, não é uma coisa opcional. Os pais devem investir na adoração no lar, a fim de que suas famílias sejam aí abençoadas. No capítulo 3, o capítulo, o nome que ele deu aqui, implantando o culto doméstico, né? Então, ele vai dar dicas aqui de como as famílias que não têm essa prática podem implantar o culto doméstico. Como que eu posso começar? Começar por onde? Como fazer? Então, ele vai dar aqui também algumas ideias aqui, né? O capítulo 4, que ele vai falar sobre as objeções contra o culto doméstico, aquelas ideias que diz, não é bem assim, não sei o que lá, e cada um vai usar um argumento. Então, ele vai trazer algumas objeções que as pessoas têm em relação ao culto doméstico e vai responder essas objeções de forma bíblica, né? Mostrando que sim, é um dever, E o capítulo 5 são as motivações para o culto doméstico, né? Então ele vai tratar de coisas aqui a fim de que os pais, e eu asseguro para vocês que tem coisas aqui bem interessantes que eu tenho certeza que vai mexer muito com você. Ele vai tratando aqui sobre as motivações que os pais têm para trabalhar o culto doméstico, os maridos, as esposas, né?
as motivações para que a família possa dar início ao culto doméstico e levar isso a sério, ver isso como dever e etc. Depois ele tem 2 apêndices aqui, apêndice 1 e apêndice 2, né, onde o apêndice 1 ele vai falar sobre o diretório do culto doméstico, o apêndice 2 ele vai tratar um pouco sobre o John Paton, né? E essa é a estrutura do livro. Então, você que se interessa em conhecer melhor o assunto, aí que você pense, não, isso não tem relevância ou coisa do tipo, eu aconselho você pelo menos dar uma lida neste livro, Adoração no Lar, do Joel Beeke, para que você você possa trazer aí até contra os seus próprios argumentos, né, um argumento que talvez você não conhecia sobre a questão do culto doméstico, tá bom? Então, assim, aconselho você a ler, e você que tem interesse, você, poxa, me interessei, eu acho que eu estou precisando fazer isso na minha casa, eu preciso iniciar isso, eu preciso de uma saúde espiritual no meu lar, com a minha família. Então, aconselho você a ler, você vai ter aqui não só motivações, mas como uma diretriz de como fazer, ideias de como você pode começar aí a questão do culto doméstico, tá bom? Então tá aí Adoração no Lar, do Joel Beeke, aconselho você a ler, é um livro de estrutura pequena, assim como o primeiro que eu apresentei, né, o outro que eu apresentei, e ele tem aqui menos de 100 páginas, 93 páginas, até você que não tem hábito de leitura, consegue ler facilmente, uma leitura muito fácil, muito objetiva, muito prática, né, muito simples, e eu acredito que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Deus abençoe vocês.